estamos hoje aqui fazendo? Preparando o nosso futuro junto com a nossa família. Nas quarta-feiras, normalmente, nós compartilhamos temática sobre a família. E a gente sabe o quanto necessitamos verdadeiramente ouvir de Deus a direção para que a gente possa levar o melhor para o nosso lar. E o melhor para o nosso lar não está em nós mesmos. Somos limitados, somos fracos, mas está naquele Deus que nos escolheu e que é o Criador de nossa família. Por isso que nós viemos ouvir a palavra que Deus tem preparado para os nossos corações, como é onisciente. Ele sabe de cada um aqui individualmente, de cada lar aqui representado, o que no momento precisamos, começando do meu. E isso nos alegra muito, porque sabemos que Deus é esse Deus zeloso. É um Deus que quer realmente que nossa família viva bem, viva feliz. Mas Ele traz a nós onde nós é que precisamos compreender da necessidade de obedecermos aquilo que Ele tem para que a nossa família seja vencedora. E toda a palavra de Deus que vem para nós, para a nossa família, é para proteger as nossas famílias. E nós precisamos conhecer aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós para a proteção do nosso lar, do nosso casamento, dos nossos filhos. E a gente tem que fazer uma reflexão profunda, que precisamos sim de Deus, da sua palavra, para que a gente possa revestir o lar, a casa, onde é um alvo maior do inimigo. O que mais nós podemos ver diariamente, nos 4 cantos da face da terra, é famílias sendo destruídas, desfeitas, desmanchadas. E isso a gente tem que refletir, para que a gente possa revestir a nossa família, para que a gente possa proteger o nosso lar, para que a gente possa guardar os nossos filhos. Nós não somos onipresentes, mas o nosso Deus é onipresente. Então, quando buscamos a Deus, quando clamamos e oramos, Deus vai aonde algum dos nossos filhos possa estar. Onde a esposa, onde o marido, ou alguém da família possa estar. Deus pode estar lá presente. Por isso que nós temos e precisamos dessa palavra. Nós, irmãos, precisamos entender toda essa direção de Deus dentro desses livros sagrados, lembrando de Tiago, no capítulo 1, verso 22. Quem lembra? Não seja só ouvindo da palavra, mas praticando. Pronto. Estamos ouvindo, mas não podemos só apenas ouvir e depois deixar desvanecer. Não, nós temos que ouvir e guardar no coração. Porque você vai precisar dela. Você vai usar em alguma situação da sua vida, da sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde for. Ela guardada no seu coração, você vai aplicá-lo naquele momento da sua necessidade. Por isso que a gente não pode apenas ouvir. Nós vamos buscar aquilo que é melhor para a nossa família. Porque nós confiamos em Deus. Eu, junto com vocês, estamos buscando orientação dos céus. Essa palavra vem dos céus, vem de Deus. E a gente tem que confiar plenamente, aplicando na prática da vida, aplicando em nossa família. Nós vamos, irmãos queridos, compartilhar com uma temática: proteja sua família, proteja o seu lar.
sem fazer nenhuma redundância, mas é o que verdadeiramente nós queremos, porque nós amamos nossa família. Nós queremos proteger a nossa família. Mas para que a gente proteja essa família bem, é preciso seguirmos as regras, os ensinos, a direção determinada por aquele que é onipotente, onipresente e onisciente, que está presente, que sonda os nossos corações, que é todo poderoso para nos dar a vitória. Então a palavra de Deus, ela tem que ser guardada em nosso coração, como disse o salmista, para que a gente conduza a nossa vida e a vida da nossa família pelo caminho da felicidade, pelo caminho da alegria, pelo caminho da paz. Porque, irmãos, não tem coisa melhor do que você encontrar sua família em paz. Não tem coisa melhor de ver você, ver os seus filhos em paz, o seu casamento em paz. E essa palavra de Deus é a paz que chega até nós. Agora ela precisa ser aplicada, ser ouvida, mas praticada, para que essa família verdadeiramente possa ver essa paz. Nós vamos compartilhar com o texto de uma história real, onde esse profeta de Deus, sabiamente, enfrentou coisas tremendas, difíceis, para a família dele e para as famílias que estavam com ele. Serem vencedores, manterem a sua paz, manterem seguros pela palavra de Deus, pelos ensinos do Senhor. E ele busca essa direção, enfrentando grandes inimigos, terríveis, que se julgavam poderosos, mas que a sua fé e a sua confiança e a sua prática, daquilo que ele ouvia e aprendia de Deus, levou ele a vencer aqueles que se julgavam poderosos. Hoje nós vivemos um tempo que conhecemos muitos que se julgam poderosos e que estão no governo das nações. E eu recebi uma mensagem essa semana de um ex-colega meu da empresa, que trabalhou comigo. Ele compartilha muito comigo no Zap. Tenho mandado para ele sempre as palavras do Senhor para ajudar ele. Ele me mandou uma história sobre Israel, que esses homens que se diziam poderosos, se dizem poderosos, estavam fazendo um levantamento que ninguém conseguia derrubar Israel. E ele foi mostrando várias situações, depois eu até posso mandar para vocês verem. Interessantíssima, e que faz com que a nossa fé em Deus, nessa palavra, cresça em relação à nossa família, que são as famílias de Israel. Muitos quantos levantando-se contra Israel, e aquele que vem fazendo comentário nesse vídeo, ele vem mostrando que eles estão impactados com isso, de ver eles tentarem ir contra Israel e sempre perdem, nunca venceram. E a gente vê de vez em quando nos noticiários, quando se levantam, né, principalmente lá da Palestina, aqueles árabes, os muçulmanos e muitos outros que vão de encontro ao islamismo, de encontro a Israel, e eles nunca venceram. Tem um tal chamado Hezbollah, que se dizia tão poderoso, Osama Bin Laden, Saddam Hussein e muitos outros que trabalhavam contra Israel. Eles hoje tudo dormem, todos morreram. E uma coisa de um homem tão poderoso que se dizia, foi encontrado dentro de um bueiro. O irmão Marcos lembra quem foi? Desses governantes que eu falei? Saddam Hussein. Quem poderia imaginar que um homem com toda a riqueza, com todo o poder,
estivesse escondido dentro de uma boca de lobo, como chamamos, um bueiro, de águas podres. E o final dele foi doloroso, não é? Na forca. Não é? Isso, irmãos, traz para nós forças, como Neemias, que é o que nós vamos falar no capítulo 4, viu em Deus aonde aqueles se levantaram para eles não só erguer. Lembra que eu falei essa palavra quarta-feira, quase que não sai? Só erguer os muros de Jerusalém, porque muitos se levantaram. Mas essa história tão tremenda de Neemias, o profeta, que traz para a gente esse vigor, esse crescimento da nossa confiança plena em Deus, diante de todo e qualquer tipo de adversidade que possa vir contra a nossa família, contra nossas vidas, contra nossas igrejas. No capítulo 4, a partir do verso 9, assim está escrito a palavra de Deus. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e coraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separado, longe um dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco o nosso Deus pelejará por nós. Amém, irmãos? O que nós podemos ver nesses versos lindos, neste povo de Deus e nesse profeta, a coragem, a disposição, a ação e a confiança em Deus. Esse primeiro verso 9 que nós lemos, o que é que primeiro ele diz? Porém, nós oramos ao nosso Deus. Primeiramente, irmãos, em todas as situações adversas, como nós também temos nossos inimigos nos dias de hoje, como teve Neemias naquele dia, para soerguer aqueles muros, para levantar aqueles muros, muitos tentaram impedir a obra.
e a extensão do muro era muito longa, como disse Neemias, mas eles não temeram pela sua confiança em Deus, pela sua fé viva, sua fé autêntica, sua fé firme e segura, independente da situação e o momento que ele pudesse estar vivendo. Se você refletir aí onde você está sentadinho agora, e a todos aqueles que nos ouvem, quantos momentos difíceis você já enfrentou e suportou por confiar em Deus e buscar na oração? Eu acredito que vocês, como eu, já vivemos vários momentos de situações assim, e até com os nossos olhos carnais, querer enxergar como já tínhamos perdido. Mas de um momento ao outro levantarmos, orarmos e vermos Deus mudar toda a situação. Amados, a gente sabe que nós podemos compartilhar sobre nossas famílias, com qualquer uma outra pessoa, algum assunto. Nós podemos, se desejamos e queremos compartilhar com alguém, algo de nossa família. Mas uma coisa que a gente não aceita é que alguém fale mal de nossa família. A gente pode compartilhar qualquer situação nossa, pessoal, de nosso lado, de nossa família, mas a gente não quer ouvir ninguém falando mal de nossa família. A gente quer proteger, a gente quer guardar. A direção de Neemias era proteger e guardar o povo de Jerusalém, o povo de Deus, Israel, as famílias de Deus. E ele assume corajosamente toda a situação, independente se aqueles homens do lado oposto eram poderosos, tinham instrumentos bélicos ou alguma outra coisa. A sua confiança estava em Deus. A sua segurança estava em todas as promessas de Deus. E essas palavras, quando a gente ouve hoje, é para trazer tranquilidade também a nós, por mais que algum momento que a gente, eu já estou sucumbindo. Não, Senhor. Deus tirou Lázaro 4 dias que estava dentro de um túmulo. Deus levantou um homem com paralisia crônica que estava há 38 anos paralítico, ali no poço de Betesda. Deus curou 10 leprosos, onde a sociedade já não tinha mais poder para curá-lo. Deus cessou o fluxo do sangue de uma mulher que a medicina não conseguiu cessar. E assim vai por diante. O que Deus tem feito por aquele que Ele ama. Deus ama a todos os seres humanos, independente da situação que ele viva neste momento. Se ele está afastado de Deus, se ele está cometendo crime, se ele está fazendo algumas atrocidades por aí, Deus continua amando. O que Deus aguarda é ele despertar a sua fé, a ele se voltar para Deus, a ele se unir a Deus, para que Deus levante, para que Deus perdoe, para que Deus renove, para que Deus restaure. Como tratamos de família, casamentos que possam estar sucumbindo, casamento que está enfrentando grandes pelejas, Deus está à disposição para levantar. Famílias com alguns filhos em direções contrárias, Deus está pronto para renovar. Mas olhe a história de Neemias, a situação que eles viveram. O que a gente precisa olhar
é a coragem de Neemias, é a sabedoria que Neemias buscou, é o preparo para a segurança na confiança em Deus. Somente. O primeiro verso, 9, que lemos, já deixou claro. Então, porém, nós oramos ao nosso Deus. E, como proteção, passemos guarda contra eles dia e de noite. De dia e de noite. Olha, que eles oraram. Não é? Mas uma coisa eles fizeram. Eles tiveram uma atitude, eles oraram e fizeram uma parte que cabia a eles, protegidos por Deus, na sabedoria do Senhor, Deus indo à frente, mas ele precisava ter uma atitude. É o que temos que ter consciência. Eu oro, mas não espere cair no céu. Você vai orar e vai ter a parte que deve ser cumprida por você. A sua atitude que você precisa ter na situação que você pode estar enfrentando. Eu orei e Deus vai estar com você, lhe dando sabedoria, lhe direcionando para você tomar a posição correta e alcançar a vitória. É isso que podemos entender de Neemias em relação a essa situação caótica que aos olhos deles, para aquele povo, para aquele exército que vieram contra ele, aqueles reis, seria impossível para eles, como seres humanos, tomassem posições pessoais. Mas eles buscaram em Deus a força, a sabedoria, o poder e a autoridade. Que é o que na nossa família a gente precisa ter. Quando eu falo essas situações, trata-se de família, como eu tenho uma família, a gente precisa ser como Neemias, corajoso, ter forças, autoridade e sabedoria do Senhor, para poder tomar a atitude necessária dentro do lar, dentro da família. Eles não ficaram quietos. Eles querem impedir, vamos deixar para lá. Então não vamos reconstruir, não. Não. Eles não foram para o negativismo ou para a covardia. Eles foram para o positivo e para a verdade. Que Deus daria a eles tudo aquilo que eles necessitassem para soerguer aqueles muros. Reconstruir aqueles muros. Isso são situações que enfrentamos hoje pela terra de pecado que vivemos, que nessa nossa fé também, como Neemias e aquele povo que esteve do lado de Neemias, precisa tomar. Nós não podemos, irmãos, viver hoje situações familiares no lado sentimental, senão não conseguimos levar a família a vencer. Senão não conseguimos levar aquele membro da nossa família a receber a sua salvação, a se libertar daquele mal. Se nós não dermos forças, por Neemias encorajou todo aquele povo. Por Neemias aquele povo creu e confiou mais ainda em Deus. E foi trabalhar, e foi servir. As batalhas que enfrentou Neemias, se vocês observarem, nós enfrentamos diariamente nas famílias. Não é a mesma de soerguer o muro, de trabalhar de pedreiro, mas são questões de relacionamentos matrimoniais, de pais para filhos, de filhos para pais. São problemas, são situações adversas, que pelo poder da oração, podemos receber de Deus a sabedoria para ter atitude e coragem para vencer aquele problema dentro de casa, dentro da família, dentro do casamento. Só não podemos alcançar a vitória se nós nos acovardarmos. Você sabe que o adversário, ele trabalha do lado oposto naquele que está do lado oposto. E ele vai tentar usar aquele para lhe intimidar, aquele que está do lado oposto.
Ele vai tentar. Como quem é que ele tivesse alguma autoridade ou algum poder para fazer algo contra você. Aonde nós temos um Deus que é o Deus dos deuses. Aonde nós temos um Deus que é onipotente, único e todo-poderoso. Então não tem outro Deus mais do que o nosso Deus. Como podemos temer? Como podemos nos acovardar? Como podemos recuar? Se nós temos um Deus que está acima de qualquer um que se julgue Deus. É o que a gente precisa guardar no coração. Eu não estou gripado, mas meu narizinho que é meio complicado. Então vejam, meus irmãos, o quanto Deus nos orienta. Irmãos, o profeta Neemias viveu em um tempo quando as famílias do seu povo estavam sofrendo terríveis perseguições. Então vejam como foi complicado para o profeta Neemias. Mas uma coisa importante do líder é ele ser ligado perfeitamente a Deus. A gente vê nos dias que vivemos muitas situações que acontecem nas igrejas do Senhor, onde muitos tentam se levantar. Mas quando você tem um líder ligado a Deus, perfeitamente de obediência, você vê de imediato cair por terra, se desfazer aquilo que o diabo tenta contra a igreja de Cristo. Neemias era um homem temente a Deus. Neemias era um homem corajoso. Além de temente, ele tinha que ter coragem. Porque a coragem de enfrentar declara realmente uma confiança plena em Deus. É o que a gente precisa declarar nas lutas que a gente enfrenta, nos momentos difíceis que a gente passa. É o que a gente precisa. E eram muitas famílias perseguidas naqueles dias de Neemias, e ele, como profeta, estava na responsabilidade de acudir, de orientar. Mas o povo tinha que se juntar a ele. Mas o povo tinha que se unir, como se uniram, para que ele alcançasse, junto com aquele povo, a vitória. Neemias precisou formar um grande mutirão para a reconstrução ali de Jerusalém, que estava destruída. Aquelas casas estavam em ruína, a cidade de Jerusalém. Irmãos queridos, Neemias formou esse mutirão por cada família, e nas famílias trabalhavam unidas na restauração daquele muro. Olhe que a igreja precisa estar unida, as famílias têm que estar reunidas, as famílias têm que ser obedientes, as famílias têm que estar prontas e seguras, alicerçadas no poder de Deus, para poder vencer aquilo que se levanta contra a igreja hoje. Se a igreja de Cristo hoje não tivesse revestida na busca, na fé, esses opositores, irmãos queridos, já teriam fechado as portas das igrejas. Vocês acreditam assim? Mas veja que a união, a obediência, o temor a Deus de famílias ligadas a Cristo, não deixa com que a igreja de Cristo caia, pereça. Não deixa com que nossas famílias percam nas batalhas. Não permite. Isso é união. Isso é obediência. E quando isso acontece, o poder de Deus está no meio das famílias, está no meio da igreja, está na sua casa, está no seu casamento, está na vida do seu filho. Olha que nós temos que entender muito bem isso para proteger nossa família. E para que a gente possa, irmãos, proteger a nossa família, vendo essas atitudes de Neemias e aprendendo, para proteger a nossa família, primeiro, precisamos proteger pelo poder da oração, no verso 9 que nós vemos. O primeiro passo é isso. Eu não vou fazer redundância, mas nós, vou dizer com segurança, nós cremos no poder da oração, sim ou não, igreja? Amém.
Eu ouvi amém. Amém. Deus também ouviu. Deus também ouviu. Então, se nós dissemos amém, assim seja, é preciso pôr na prática, orando pela nossa família, orando pelo nosso casamento, para que a gente possa ter essa vitória, proteger a nossa família pelo poder da oração. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite, que quer dizer, buscamos em Deus como deveríamos ter atitudes, como deveríamos fazer. Deus deu a sabedoria e disse: fica de guarda dia e noite, eu vou lhe abençoar, agora você faça essa parte, vigia, saia dos problemas, saia das coisas erradas em sua casa, não deixe que isso aconteça. É o que a gente precisa, foi o que fez Neemias. Esse é o primeiro passo para proteger a nossa família. Foi a primeira estratégia de Neemias, foi orar a Deus. Primeiro passo, para ficarmos mais alegres ainda. Jesus venceu todo o seu ministério diante de tantas situações pelo poder da oração. Um texto que eu falo dia e noite aqui, e vou repetir. Jesus, quando ele orava, o céu se abria. Vocês creem quando vocês oram, o céu se abre? Amém. Então devemos orar. Então o primeiro passo é orar para proteger nossa família. Aí você sabe, nós somos famílias, mas temos situações diferentes no dia a dia, cada um na sua casa. Então cada um de nós oramos pela situação necessária, pelo momento que nós estamos precisando de orar em uma situação que esteja acontecendo. Foi assim que Neemias fez, para proteger a nossa família pelo poder da oração. Foi a primeira estratégia que Neemias usou, não é? A oração inclui também o jejum em favor do seu povo. Quando a coisa é mais forte, mais carregada, o jejum tem que acompanhar junto com a oração. Lembra que o Senhor Jesus falava em Marcos 9, aquele jovem, possesso, os discípulos foram tentar expulsar os demônios, mas não era um nem dois. Jesus disse: é uma castra. Aí precisa de jejum, também, oração e jejum. É o que a gente vai compreendendo para vencermos e protegermos nossa família. Neemias entendeu que o povo precisava de força para trabalhar, porque eles estavam cansados diante de grande desafio que eles tinham pela frente para reconstruir todo aquele muro. Também, irmãos, Neemias sabia que havia inimigos aproveitadores, que poderia tentar até atrapalhar o projeto de reconstruir o muro. Também tinha isso. E Neemias estava ligado a isso. Olha uma coisa importante dessa palavra, estar ligado. É a gente estar ligado dentro da nossa casa, da nossa família. O que é que está acontecendo com fulano, com Beltrano, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, ou comigo mesmo. Ligados, atentos, é o que Neemias estava. Vendo todos os acontecimentos para que ele tivesse atitude, para que ele tomasse a frente, para que ele procurasse pela sua fé, pela sua confiança e sua coragem, resolver aquela questão. Eu não sei, nós podemos compartilhar. Algum de nós pode ter recuado em alguma situação, com medo de alguma coisa, faltou coragem em algumas situações que se enfrentam. O que podemos compartilhar é que não podemos recuar, porque nós temos um Deus vencedor em nossas vidas. E nós temos que confiar nesse Deus. A gente tem que acreditar. E eu só posso dizer que acredito se eu tiver atitude. Eu vou fazer sabendo que Ele está em mim, sabendo que Ele vai estar à frente, que Ele vai resolver. Mas se eu for, será que Deus vai resolver? Nem comece a ir, porque Ele não vai. Dúvida Deus não opera. Todavia o meu justo viverá pela fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus opera pela fé. Você tem um problema? Vou resolver e vou vencer, porque o meu Deus é o Deus da vitória. E a gente vai. Ele não recua. Foi assim que Neemias entendeu. Para proteger nossa família pelo poder da oração. Se você quer proteger a sua família, o seu lar, dos perigos que você enfrenta diariamente, você precisa enxergar, ter essa visão e ver, porque você já foi avisado dos problemas. Você já está vendo. Alguém já lhe disse alguma coisa de algum problema na sua família. Então a primeira coisa que você deve fazer é se colocar em oração e em jejum para desfazer e repreender tudo que é maligno, tudo que é ruim na sua casa. A gente não pode, irmãos, ter medo de repreender o diabo, desfazer a obra dele e ordenar que ele bata em retirada. Porque ele tem e treme o poder do nome de Jesus Cristo. Lembra também outro texto que falamos muito? 1 João 5,18. Que aquele que não está no pecado, aquele que obedece a Deus, o maligno não nos toca. Por que vamos ter medo? Por que vamos recuar? Por que vamos nos acovardar? Se nós estamos em Cristo. Aquele que é de Deus não peca, nem anda no pecado. Pois o maligno não nos toca. Olhe por que o maligno não nos toca. Porque estamos ligados a Deus. Estamos em obediência, em temor a Deus. E eu acredito. Falo porque sinto isso em mim. Cada um de nós ligado a Cristo, você se sente tão forte. Você tem autoridade para falar, para conversar coisas de Deus. Você não se acovarda, você não fica com medo de falar. Porque você está cheio do Espírito, do poder de Deus. E sabe que o inimigo não pode lhe tocar. Nós conhecemos a história dos enfrentamentos de Jesus. Quantos se levantaram contra homens que se diziam conhecedores, estudados, não é? Doutores da lei. Doutores da lei você já vai entendendo, já está lá no último grau. Mas Jesus não teve medo de nenhum deles. Jesus enfrentou todos eles. Outra autoridade abaixo de Jesus, o apóstolo Paulo, que é tão comentado aqui nessa igreja, que eu vejo muita gente que ama muito Paulo, e eu sou um deles, do seu procedimento, da sua coragem, da sua fé, como Neemias. Então, irmãos, os nossos problemas, entre aspas, que não são nossos, porque os nossos problemas que já tínhamos enfrentado, pela nossa confissão já foi desfeito. Mas os problemas que a gente vai passando diariamente, o Senhor está à frente, desmanchando e desfazendo. E é essa a nossa confiança. Nós não podemos caminhar pensando nos problemas. Nós temos que pensar em Deus para a solução dos problemas. Então, eu sei que Deus está à frente, Ele vai resolver. E vai ser no momento dele, fique tranquilo. Se não for hoje, mas Ele vai dar suporte para você passar pelo problema hoje. Ele pode acabar o problema amanhã ou depois. Mas enquanto Ele não tirar esse problema, Ele vai dar o suporte para você passar por ele. Porque muitas das vezes, passamos alguns dias enfrentando algumas batalhas para amadurecer, para crescer a nossa fé, para termos uma confiança maior em Deus, para buscarmos mais o Senhor. Vocês creem assim? Mas Deus não nos abandonou, não. Não pense, ainda estou aqui enfrentando. Tenha paciência, continue orando, continue confiando, continue buscando, continue obedecendo, porque Deus quer glorificar o seu nome através de você. Lembra de João 11:40? Se creres, verá a glória de Deus. É isso que Deus fala. Vamos para o segundo. Primeiro, protegemos pelo poder da oração. E agora, proteger nossa família.
no cuidado do vigiar. Vocês creem que é necessário? Mas minha mãe, eu sempre dizia a ela que minha mãe tem um livro, eu digo que ela tem um livro de adágios. E quando eu dizia a ela, minha mãe, eu chego lá na igreja e digo que a senhora tem um livro de adágios. Esse adágio foi minha mãe que disse, rapaz, não faça isso não. Ela ficava meio preocupada, né? Mas minha mãe, ela sempre me disse, a mim e a todos os irmãos, prevenir é melhor do que remediar. Se preparar é melhor do que depois ir atrás do conserto. Se preparar para não acontecer o problema, é melhor depois que aconteça o problema para você consertar. Ela sempre tinha um adágiozinho para a gente. Mas é uma realidade. Nós não temos medo do nosso adversário, do nosso grande algoz, mas nós temos que estar preparados contra ele. Nós não tememos, nem desafiamos, nem subestimamos. Obrigado, senhora. Não subestimamos, porque Deus é quem peleja por nós, mas não temos que ser covarde com ele. Olha, triste daquele crente que o diabo descobrir que ele tem medo dele. Triste. Não vou fazer isso não, que o diabo, eu não vou orar repreendendo, porque se ele ouvir, eu não vou dizer que eu tive essa vitória, porque se ele ouvir, ele vai desmanchar. Aonde, gente? Ele é um perdedor, ele é um derrotado, ele já está condenado no inferno junto com todos os demônios que se rebelou com ele, que foi a terça parte de anjo. Não tenha medo dele não. Não se tem medo de diabo, porque ele não faz mal a ninguém que está ligado a Jesus Cristo. Que está ligado a Jesus Cristo. Ele não toca. E nós temos que ter a ousadia de Cristo. E essa ousadia vem pela sua vida ligada a Deus. Que é de Deus não peca, nem anda no pecado, pois o maligno não nos toca. 1 João 5, verso 18. Isso traz a nós, irmãos, a tranquilidade de caminhar. O mundo tenta. Tentar não é pecado. Ele pode tentar quantas vezes quiser. Temos que estar preparados, ligados a Deus, obedientes, tementes a Deus, fazendo a vontade de Deus, para que Ele não toque. Você pode até chorar por alguma situação que você passa. Já vi a irmã Josefa chorando um dia desse aí. Algumas vezes, né? Porque faz parte, né? Mas ela sabe que a sua vitória está segura. Ela sabe que Deus está com ela. Não são esses detalhes importantes. Então, irmão, o verso 13. Protegendo a nossa família no cuidado do vigiar. Pelo que nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares abertos, que são as brechas, né? Dispus o povo segundo suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olha o que Neemias fez. Está vendo? Vigiando tudo, não deixou brecha nenhuma para o inimigo não penetrar. Olhou para a nossa família? Não podemos deixar brecha para o diabo, para a perturbação, para o mal não querer penetrar em nossa família. O nosso casamento, a vigilância grande para não deixar o inimigo penetrar. Se naqueles dias existia essa dificuldade, agora observe hoje. Quando Jesus disse que no finais a iniquidade se multiplicaria. Hoje está pior do que antes, porque o pecado tem crescido cada momento. Juventude, acorda! Juventude verdinha, hein? Com essa ruma de tecnologia aí, querendo destruir a vida do jovem, como destruído, tem destruído muitos. Jovem hoje tem que ter essa fé crescente, essa coragem de Neemias, de não ter medo de enfrentar, saber que Deus vai lhe suprir, que Deus vai lhe manter. Porque no jovem o inimigo vem assim, você precisa conhecer aquilo. Se ela não conhece, olha, é tão bonzinho. Ele vem como se fosse um Deus para os jovens. Apesar que vem para velho também. Né, irmã Zelane? Falou, irmã Zelane, e vocês não sabem o segredo dela, viu? Sério.
Eu vim saber um dia desse, ela escondeu, até que Deus fez ela falar. Foi ela mesma que falou. Mas eu não sou baú, irmão. Quem guarda coisa antiga é baú. Não deixa eu ouvir que eu comento. A nossa irmãzinha já é bisavó. Então pega o registro dela que vocês vão ver. Que ano? Está vendo? Então, meus queridos, amados irmãos, protegendo, cuidado e vigiado de Neemias foi a sua segunda estratégia. Televisão, perigosíssimo, hein? Irmãos, um conselho de amigo para todos. Não assistam novelas, história de novela, é tudo contrário à direção de Deus. Não assistam. Essa novela é boazinha, não vejo nem nada imoral aqui. Se não é inspirada por Deus, não queira não. Está fora. Hoje, já que tem a internet, vamos pegar a partezinha pequena, boa da internet. Vou assistir um filme de Ruth, de Esther, de João, de Daniel. De vez em quando aparece no meu celular. História de Daniel. Cada história aparece aqui. Só você transportar para a televisão hoje, a televisão, uma tecnologia nova, né? Até no celular mesmo você já passa para a tela lá. Não tá. Mas deixa a novela longe. Não queira não. Hoje esses canais, tudo tem novela, todos. E combinam os horários. Segunda vão para fugir. Chega lá a novela. Muda para o outro, mais novela. Então a gente não tem negócio com novela, que essa história da novela não vem da direção de Deus, não está inspirada por Deus. Para que a gente não tenha, mas eu sou maduro. Nós temos um inimigo perigoso. Nós temos um inimigo para colocar dúvida pelo nosso pensamento. Você ouve uma coisa lá, aí ele começa a trabalhar no ouvido para inverter os valores. É o cuidado e é o zelo, essa vigilância. Filhos, de vez em quando eu estou vendo cada caso de filhos, e um jovem na academia fazendo algumas coisas de academia e um homem se envolveu como se fosse outro jovem. Quando foi descobrir era um pedófilo. Está vendo? Se fazendo de jovem, de adolescente, com um menino que estava falando sobre academia. Não era nem outra coisa. E outro foi querendo pegar a conta do pai do menino. Querendo pegar a conta para poder extorquir, né? Está vendo? Filhos, pais, não tenha medo de observar o celular dos seus filhos, que é para o bem dos seus filhos, é para ajuda. É como se diz, Neemias não recuou, a gente também não pode recuar nessas situações. São problemas. O de Neemias foi um problema, porque não queria deixar ele reconstruir o muro, e o nosso é em casa, é marido, é esposa, é filho. Cuidado da casa. Nós não queremos proteger a nossa família? Não queremos guardar o nosso lar? Não queremos ver uma família harmoniosa e vencedora? Tem que seguir. Proteja a sua família, meus irmãos. Essa foi a segunda estratégia de Neemias. Esse inimigo não poderia entrar enquanto eles ainda não tivessem tapado esses locais. Neemias mandou fechar tudo. As famílias iam, uma família conforme o número de famílias ia para um lugar, outra ia para outro, ia para outro. E tudo armado. Nós temos a espada do Espírito em nossa mão, né? Para guerrear com quem quer que seja. O diabo levantar, ele cai debaixo da espada do Espírito, em nome de Jesus Cristo. Em nosso lar, contra nosso casamento, contra nossos filhos. Você está querendo entender que o diabo gosta do nosso casamento? Gosta não, meu irmão. Por isso que a gente tem que vigiar. Tem um encontro de casais aí, não perca tempo não, meu irmão. Invista na sua vida espiritual, no seu casamento. Você quer ver sua mulher roubada? Você quer ver seu marido roubado? Você quer ver seu filho roubado? Não, você não quer não, eu não quero não. Então vamos investir na nossa vida espiritual. Ouvir, aprender o que Deus prepara para aquilo que a gente precisa. Terceiro e último, irmãos. Mas deixa eu falar uma outra coisa antes de sair do cuidado do vigiar.
Em alguns momentos que viveu aquele povo, ele teve medo do inimigo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a gente aqui. Não tem também momentos que a gente tem medo do inimigo? Não é? Mas nós não podemos ter, não. É o que já falamos anteriormente. Nosso Deus é onipotente. Vocês sabem por que chamam? Perguntar ao nosso irmão José. Porque o nosso Deus é chamado, o grande Deus é o Shaddai? A irmã Marivalda sabe. Que ela botou o nome do grupo de El Shaddai. Agora não deu o branco. Por que a camisa está branca? Irmão Marcos. Por que o nosso Deus é chamado grande Deus El Shaddai? Desligaram o microfone, né? Os exércitos. Não, porque o nosso Deus é chamado grande El Shaddai. Pronto. Porque ele é todo poderoso. Ele foi chamado grande El Shaddai porque ele é todo poderoso. Vocês já pararam para pensar? Todo é completo. Então a gente não pode ter receio de situações que a gente enfrenta. A gente não pode recuar por causa de situações se o Deus que é nosso Deus, que nos escolheu, que é o Deus de nossa família, que é o Deus do nosso casamento, que é o Deus dos nossos filhos, que é o Deus de nossa igreja. Como podemos recuar se Ele é o grande El Shaddai? O Todo-Poderoso Adonai é o nosso Deus. Você lembra por que Deus foi chamado Jeová Jireh ali no Monte Moriá? Porque ele providenciou o holocausto de Abraão. Aquele que ele deveria imolar não era o seu filho, era uma prova de fé. Então, se ele é o Deus da providência, por que nos assustamos nas batalhas que enfrentamos, se ela foi vencida na cruz do Calvário? Porque Deus tem a sua hora de lhe dar a vitória, para você dar um grande brado da vitória, para que o nome de Deus seja glorificado. Está vendo? Então, irmãos, a gente deve ficar atento às armadilhas do inimigo, ou desse mundo, viu? Juventude de novo, mais ainda, nós todos, mas a juventude, pela sua maturidade, o jovem está amadurecendo, tem situações que chegam na vida do jovem, o jovem não sabe o que é. E às vezes está sujeito a cair numa armadilha. Então tem que ter esse cuidado. Vigiar para não cair nessa situação que o mundo tem. Busque tudo no poder da oração, busque tudo no poder da vigilância. Esteja acordado, esperto, ligado a Deus. Vocês já ouviram que a Bíblia diz que aqueles que estão ligados a Ele não são confundidos? Ligado a eles é aquele que estuda a Bíblia, aquele que ora, aquele que cultua, aquele que serve. Porque como eu posso conhecer os livramentos de Deus, as promessas de Deus, se eu não estudar a Bíblia? Ou se eu não ouvir a palavra de Deus? Como? O mundo vai tentar me enganar dizendo que é de Deus alguma coisa, porque eu caí na armadilha. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Olha, vocês não pegam um livro meu que não tenha na primeira capa, leia a Bíblia e ore sem cessar. Todos os meus livros, porque eu aprendi isso quando eu nasci de novo. Leia a Bíblia e ore sem cessar. Eu quero glorificar o nome do Senhor e levar incentivo para vocês. Eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu não sei. Porque eu vou terminando de ler e vou voltando, vou fazendo estudos. Eu agora passo um tempo bom só em um capítulo, para poder entender perfeitamente verso por verso. Porque eu preciso, porque a gente necessita conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Não é para ser mais do que ninguém, não. É para você se revestir, se fortalecer, se proteger contra as armadilhas do diabo. A Bíblia fala do que Satanás faz. A gente tem que aprender, gente. A gente tem que se guardar. Agora procure um tempo, procure uma hora para estudar a Bíblia. Você bota aquele horário determinado por você.
é esse horário, 1 ou 2 horas de relógio, só estudando a Bíblia e orando. Você tem que fazer isso. Para revestir sua vida espiritual. Para não cair nas armadilhas de Satanás. Vamos fechar? Terceiro, primeiro qual foi? Protegendo a família com o quê? Do poder da oração, muito bem. Segundo, proteger a família, isso, no cuidado da vigilância, vigiando. E o terceiro, usando a direção dos céus. Usando a direção dos céus. Verso 16, diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Usando aquilo que Deus orientou, que Deus ensinou, que Deus mandou, que Deus determinou. Aí para e pensa. Deus tem nos orientado? Deus tem nos dado ordem? Agora cabe a nós a fazer essa parte. Olha aqui o que disse Neemias: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, se envolveram, se colocaram na posição correta pela direção de Deus. Nossa vida, nossa casa tem que ser direcionada por Deus, nossos filhos têm que ser direcionados por Deus, nossos casamentos têm que ser direcionados por Deus. Amanhã a gente vai ter em casa uma quequinha boa, né, dona Valdeir? Mas você não está aí pescando? Quem pesca não é galinha, né? É peixe. É peixe. Irmã, ela falou em buqueca de galinha, mas eu amo galinha. Mas também tem pega de galinha, sabia? Senhora? Tem pega de galinha. Tem? Então vai ser essa que ela estava pescando. Então, irmãos, queridos, busque tudo no poder de Deus, da oração, da vigilância. E agora, protegendo, usando a direção dos céus, Neemias criou uma outra estratégia de defesa. Através de quê? Da colaboração das famílias. Do auxílio, as famílias compreenderam, as famílias entenderam. É a igreja de Cristo hoje aqui. Essa igreja do Senhor, vamos falar essa que estamos aqui, ela nunca pode fugir da direção de Deus. Você pode até pagar um preço mais alto. Você pode até lutar como Neemias lutou para poder fazer esses muros. E essa história de Neemias é linda, ele conseguiu fazer tudo. Até documentos tentaram usar, ele foi lá e trouxe os documentos originais, falou tudo direitinho onde estava, porque Deus na direção. A nossa casa na direção é só vitória. É como já vi um louvor de vitória em vitória. Não é? Então é a nossa casa. Então, irmãos, essa ideia de Neemias seguiu esses passos em dividir as tarefas, né, de cada família. Na nossa casa, dividir as tarefas de cada um. Não é? Vamos falar da família da irmã Marival. O Eris lavar os pratos. Ah, mas ainda é assim, pastor. Quem come lava o seu prato. Até o velho. Caiu o velho, o prato quebra, ele pega o outro lado. Mas deixa que eu me A senhora está na história de Valmir. A Valmir tem horas que diz assim: comeu, lavou o prato e a amizade continua. Todo mundo que chega lá em casa. Viu, irmãos? Então essa divisão de tarefa vai ajudar a segurança. Cada um faz uma parte, cada um auxilia, e tudo aquilo vai ficar revestido. Nada vai ter para que o inimigo tenha algum tipo de oportunidade, se nós, famílias, estivermos direcionados pela vontade de Deus. E para fechar o verso 16: destes aquele dia, pronto, peraí, irmãos, desde aquele dia, metade dos nossos moços trabalhavam na obra, e outra metade empunhavam as lanças, os escudos, os arcos e as couraças,
e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Está vendo? Cada um tem a sua parte de proteger, de guardar as famílias. Cada família ali reunida, cada um no seu afazer. É na nossa casa, é no nosso lar, é na nossa igreja, é no nosso casamento. Se nossa família se posicionar na direção de Deus, seremos vencedores de todas as situações que venhamos enfrentar. Amém? Então, proteja seu lar, proteja sua família. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar? Glória a Deus. Nosso irmão